Estas palavras de Jesus ainda ecoam hoje e transformam vidas. Prepare-se para mergulhar nos ensinamentos e parábolas de Cristo e, até o final, receber revelações que marcarão sua vida. A parábola do semeador. Era um dia comum à beira do mar da Galileia. A multidão crescia. Homens, mulheres, crianças, todos sedentos por algo que só ele podia oferecer. Então Jesus se afastou um pouco, subiu num barco e de lá começou a ensinar. Mas não com discursos complicados. Ele falava por meio de histórias, parábolas, que carregavam segredos eternos. E naquele dia, ele falou sobre sementes. Mas não era uma lição sobre agricultura. Era sobre o coração humano. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais tarde, quando estavam a sós, os discípulos pediram que ele explicasse o que aquilo significava. E Jesus revelou o mistério escondido atrás da parábola. Ouvi, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a compreende. Ele frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Pense profundamente no que ele disse, e agora fale com Deus sobre isso. Nicodemos. Já era noite em Jerusalém. Enquanto a cidade se silenciava, um homem buscava respostas. Nicodemos era fariseu, membro do Sinédrio, um líder entre os judeus. Mas no fundo, havia algo que o incomodava. Algo que só Jesus poderia responder. Então, ele foi até ele, em segredo, carregando respeito, dúvidas e sede de verdade. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que sabemos e testificamos do que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem à luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem à luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Receba essas palavras no seu coração e responda a ele em oração. A mulher adúltera. Era manhã. Jesus havia voltado ao templo e o povo se reuniu ao redor dele. Ele se sentou e começou a ensinar. Mas, de repente, o momento foi interrompido. Os escribas e fariseus surgiram, trazendo uma mulher. Ela havia sido apanhada em adultério. Eles a colocaram no meio da roda. Mas aquilo não era só um julgamento contra ela. Era uma armadilha contra Jesus. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus não respondeu. Curvou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Mas eles insistiam. Então ele se levantou e, com poucas palavras, expôs cada consciência. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ele voltou a se inclinar e continuou escrevendo. Silêncio. Um a um, os acusadores foram saindo, dos mais velhos aos mais jovens, até que restou apenas ela e Jesus. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus não aprovou o pecado, mas ofereceu àquela mulher o que os outros não puderam: perdão e um novo começo. Deixe essa mensagem tocar sua alma e transforme-a em conversa com o Pai. A parábola do filho pródigo, o pai que espera. Alguns murmuravam porque Jesus comia com pecadores. Outros questionavam como ele podia se sentar à mesa com gente impura. Para responder, Jesus contou uma história sobre um pai, sobre 2 filhos e sobre a graça que escandaliza os justos. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu entre ambos os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Quando gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho? Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, viu o seu pai
e, movido de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas nem todos ficaram felizes. O filho mais velho, que estava no campo, ao ouvir a música e a festa, recusou-se a entrar. O pai saiu para conversar com ele. Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Mas, vindo este teu filho que devorou os teus bens com prostitutas, tu mandaste-o matar para ele o bezerro cevado? Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Alguns pensaram que era apenas uma história. Mas Jesus estava falando sobre o próprio Pai. Um Pai que nunca fecha a porta. Um Pai que corre ao encontro do pecador arrependido e que nos convida a fazer parte da festa da graça. Medite no que ouviu e leve tudo ao Senhor em oração. O jovem rico, a escolha entre Deus e o mundo. Ele era jovem, rico, religioso. Talvez ninguém o visse como alguém perdido. Mas, no fundo de sua alma, algo ainda faltava. E foi por isso que ele correu, literalmente, até Jesus. Ajoelhou-se diante dele e fez a pergunta que muitos evitam. Bom, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Mestre, tudo isso guardei desde a minha juventude. Jesus olhou para ele e o amou. Então revelou o que ele não queria ouvir, mas precisava. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, o jovem ficou abatido e foi embora, triste, porque possuía muitos bens. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, ficaram espantados e perguntaram entre si: Então, quem pode ser salvo? Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus não pediu tudo porque queria o ouro. Pediu tudo porque queria o coração. E o coração daquele jovem ainda pertencia às riquezas. Segure essa verdade no coração e ore com sinceridade ao Pai. O bom samaritano, a compaixão que constrange. Certo dia, um doutor da lei se levantou para testar Jesus. Ele não estava interessado apenas em aprender. Queria colocar Jesus à prova. Mas ele respondeu com uma das histórias mais poderosas e desafiadoras de todas. Uma parábola sobre amor, compaixão e sobre quem realmente entende o que é ser próximo de alguém. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como lês? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: E quem é o meu próximo?
Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando viu o homem, passou de largo e disse: Não posso me contaminar. Tenho pressa, outros cuidarão disso. Semelhantemente, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo e disse: Não é problema meu. Talvez seja uma armadilha. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O que usou de misericórdia para com ele? Vai, e faze da mesma maneira. O próximo não é só quem está perto, é aquele por quem você se aproxima. E Jesus mostrou que amar ao próximo é agir, mesmo quando isso custa tempo, conforto ou religião. A samaritana no poço, a água viva para os sedentos. Era por volta do meio-dia. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço de Jacó, em Samaria. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Então veio uma mulher, sozinha, com um cântaro nas mãos e um passado que ela preferia esconder. Ela não sabia, mas estava prestes a ter o encontro que mudaria sua história. Dá-me de beber. A mulher ficou surpresa. Judeus e samaritanos não se falavam. Muito menos um homem judeu com uma mulher samaritana àquela hora do dia. Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher ficou desconcertada. Como ele sabia? Quem era aquele homem? Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Naquela tarde, a mulher que veio buscar água encontrou a fonte e saiu dali correndo, deixando seu cântaro para trás,
dizendo a todos na cidade: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Guarde essa promessa e fale com Deus como quem fala com um amigo. A ressurreição de Lázaro. Lázaro estava doente. Suas irmãs, Marta e Maria, mandaram avisar Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Mas Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Quando decidiu ir, já era tarde. Lázaro havia morrido. E quando ele chegou em Betânia, a dor já havia se instalado. A esperança parecia sepultada. Mas nem a morte é obstáculo quando aquele que é a vida está a caminho. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta chamou Maria. Quando Maria chegou, caiu aos pés de Jesus, chorando. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria e os judeus que a acompanhavam chorando e agitou-se em espírito. Perguntou: Onde o pusestes? Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Diante do túmulo, uma gruta com uma pedra na entrada, ele ordenou: Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor é que assim falei, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E o que estava morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto num lenço. Desatai-o e deixai-o ir. Quando tudo parecia perdido, Jesus mostrou que a morte não tem a última palavra. Ele não apenas ressuscitou Lázaro, ele revelou quem ele é, a ressurreição e a vida. Pare um instante e ore sobre isso com fé e gratidão. A última ceia, amor até o fim. Era a véspera da festa da Páscoa. Jesus sabia que a sua hora havia chegado. A hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Reunidos para a ceia, os discípulos ainda discutiam sobre quem seria o maior. Mas Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando chegou a Simão Pedro, ele resistiu. Senhor, tu lavas-me os pés a mim? O que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. Nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Depois de lavar os pés de todos, Jesus tornou a vestir o manto. Voltou à mesa e disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor,
nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Enquanto a refeição seguia, Jesus partiu o pão e, levantando o cálice, falou aos discípulos com solenidade: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E Jesus, partindo o pão, disse: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E tomando o cálice, disse: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que por vós é derramado. E naquele ambiente íntimo, tenso, cheio de profecia e despedida, Jesus deixou o maior de todos os mandamentos: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus não apenas falou de amor, ele serviu, ele partiu o pão e entregou-se por amor. Abrace essa palavra e converta-a em oração ao Senhor. A cruz e o ladrão. O justo foi condenado como um criminoso, e entre dois malfeitores ele foi pendurado. A multidão zombava. Os soldados repartiam suas roupas. Mas, em meio à dor, ao sangue e ao escárnio, Jesus continuava falando. Enquanto os cravos atravessavam suas mãos e pés, e a cruz era levantada diante do mundo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os soldados lançavam sorte sobre suas vestes. Os líderes zombavam. Salvou os outros. Salve a si mesmo se é o Cristo, o escolhido de Deus. Um dos malfeitores ao seu lado também blasfemava. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, mesmo morrendo, reconheceu quem estava ao seu lado. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo na cruz, Jesus salvou. Mesmo no fim, ele ainda abria portas para o céu. E antes de entregar seu último suspiro, ele bradou: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, o Cordeiro de Deus deu a sua vida, para que você tivesse a sua. Pare um instante e ore sobre isso com fé e gratidão. A ressurreição e a grande comissão vão por todo o mundo. No terceiro dia, o impossível aconteceu. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. A morte perdeu. Jesus havia ressuscitado. Mas os corações ainda estavam confusos, tomados de medo, dor e dúvida. Maria Madalena foi a primeira a ver o túmulo aberto. Chorava diante dele, até que ouviu uma voz familiar: Mulher, por que choras? A quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabone. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mais tarde, Jesus apareceu aos discípulos reunidos, com as portas trancadas, e disse: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E por 40 dias, ele apareceu a muitos, ensinando sobre o reino de Deus. Até que, no monte,
Diante dos discípulos, Jesus deu sua última instrução. A missão que atravessaria gerações. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele ressuscitou. Ele reina. Ele está vivo. E suas palavras ainda mudam tudo. Ele ainda chama: segue-me. Ele ainda envia: ide. E ele ainda promete: eu estou com vocês até o fim.